Oi, gente, bom dia. Aqui pra mim é terça-feira, mais ou menos 11h30 da manhã. E vou aproveitar que me organizei já para trazer algumas atualizações para vocês. Esse é o primeiro vídeo do nosso vlog de segunda semana de fevereiro, certo? Da nossa segunda semana do Desafio 30. E eu queria ter começado a gravar ontem, que foi segunda-feira, mas não rolou. Por quê? Eu tive um perrengue de criadora de conteúdo com a edição dos vídeos da primeira semana, porque eu gravei bastante, gente. A verdade é que eu me empolguei, eu comecei a me divertir com esse negócio de gravar vlog e eu gravei bastante pra vocês. Então, quando eu fui lá no sábado, na sexta-feira, unir... Ai, meu dedo tá sujo da caneta. Enfim, eu fui unir os vídeos que eu tinha feito. Simplesmente deu 2 horas e 40 minutos de vídeo. E mesmo depois de muita edição, ainda tinha 1h30 de vídeo. E a priori, eu pensei em postar um único vídeo da semana inteira, de 1h30. Só que assim, gente, eu tô começando. Então eu gravo com o celular e eu edito no celular, eu faço as artes no celular, tudo com as ferramentas básicas, assim. E aí, o meu celular não deu conta. Ele falou que era demais pra ele. Eu edito no CapCut e como o vídeo tava muito pesado, o meu celular não tava conseguindo terminar de exportar o vídeo. É tipo, tirar o vídeo do aplicativo pra ir pra memória do celular, pra daí eu subir o vídeo no YouTube. Ele descarregava, ou então demorava. Se acontecesse alguma coisa, desligasse sem querer, interrompia a exportação. Então eu percebi que não ia dar certo. E isso eu terminei de editar o vídeo domingo à noite. E aí ficou nesse negócio, eu vi que não ia rolar, então eu decidi que na segunda-feira eu ia dar um jeito. E nem que eu tivesse que refazer a edição, porque eu queria muito que esse vídeo saísse na segunda-feira. E aí eu confesso pra vocês que isso já foi um exercício de observar o meu perfeccionismo, porque eu queria que saísse tudo num vídeo só, porque as criadoras que eu acompanho como por exemplo a Samia, é uma semana num vídeo só, e eu tinha colocado na minha cabeça que o vídeo tinha que ter tantos minutos, porque era a média de minutos. Gente, eu criei vários critérios e várias regrinhas, que eu percebi que não tinha muito por que eu me prender nesse primeiro momento, porque eu tô descobrindo a minha forma de fazer conteúdo. E aí, quando eu vi que não tava rolando, eu tive uma ideia, parei, sentei, respirei, vi que não ia rolar daquele jeito e comecei a bolar ideias. E a ideia que eu tive foi postar em vídeos menores, sabe? Pegar todo o conteúdo da semana e ir postando aos poucos. Então, saiu na semana passada, na segunda-feira. Agora que eu tô na terça-feira, eu já consegui editar o primeiro e ele saiu ontem. Eu consegui que ele saísse ontem, fiquei muito feliz com isso. Já consegui editar um segundo vídeo, então acho que eles vão sair em 3 partes e vou tentar postar em dias alternados. Então amanhã, que é quarta-feira, eu vou tentar postar o segundo vídeo da primeira semana. E eu confesso pra vocês que eu não pensava em postar mais de um vídeo de vlog por semana, mas no final das contas eu achei que, como eu consegui gravar muito, foi melhor ele sair em pequenos vídeos do que sair em um videozão.
Eu também tive a oportunidade de explorar mais a minha criatividade com esse perrengue. Então eu acabei pegando um pouco o conceito de ser ao mesmo tempo um diário. Então eu coloco aqui para vocês os dias que estão se passando, os horários, mas também ser uma coisa meio episódio de série ou capítulo de livro, sabe? Então eu fiz uma abertura, escolhi as músicas, passei um tempo ajeitando para ficar um pouco mais nesse clima de uma história que vocês estão acompanhando mesmo, né? Que é basicamente a história da minha rotina, a história da minha vida. E também por ser a história da minha vida, eu confesso pra vocês que eu não pretendo, pelo menos inicialmente, me comprometer a uma quantidade fixa de vídeos ou vlogs pela semana. O que eu quero me comprometer é que tem que sair pelo menos um vídeo por semana. E eu quero que saia às segundas-feiras, que é pra eu ter, sim, um compromisso. Eu acho que fica melhor, inclusive, pra eu me organizar, pra eu me preparar. Mas depende muito de como vai ser a minha semana. Então, se a minha semana vai ser mais livre, se vai ter mais compromissos, se eu vou ter mais tempo, se eu tô bem. Então, tem semanas que eu acredito que eu posso gravar mais, e aí vão sair mais vídeos. E tem semanas que talvez eu não consiga gravar tanto e vão sair menos vídeos. E eu tô tentando não ficar muito bitolada com essa questão, tipo, na primeira semana eu postei 3 vídeos, então na segunda semana eu tenho que dar um jeito de gravar a mesma quantidade pra sair a mesma quantidade. Entende? Eu não quero entrar nessa neura, então estou tentando ser flexível. Coloquei sim um parâmetro de compromisso, porque não dá pra deixar muito solto também, senão a gente não faz. Quero postar pelo menos um vídeo por semana nas segundas-feiras. Então, segunda-feira a ideia é que seja de lei, que nesse mês de fevereiro vai ter pelo menos um vídeo meu. Quantos vídeos vão ter ao longo da semana, vocês vão ir descobrindo junto comigo, ok? Então, a ideia é essa, o perrengue foi esse. Mas eu confesso pra vocês que agora, depois desse primeiro perrengue, eu tô me familiarizando com a ferramenta. Eu até assinei o CapCut Pro para usar algumas ferramentas pagas que estão me ajudando bastante. E eu tô até começando a me divertir, brincar mais com esse negócio de edição. Eu tô gostando. Confesso pra vocês que eu tô começando a gostar. Uma outra atualização que eu queria trazer pra vocês é que eu conversei com o meu orientador hoje e eu estou quase muito perto de conseguir marcar a data da defesa. Falta só a segunda professora da banca me confirmar que ela vai poder no dia e horário. A outra professora já confirmou. E eu tenho até essa sexta-feira dessa segunda semana para finalizar o texto e enviar para as professoras para que elas possam ler e avaliar para discutir ele comigo na banca, no dia da defesa em si. Então, basicamente, essa semana eu acho que eu vou priorizar isso. Então, provavelmente eu vou deixar de fazer algumas coisas para só finalizar esse TCC e para eu me livrar disso de vez. Assim que a outra professora confirmar a data da defesa, eu digo para vocês aqui a data de quando vai ser, porque vocês estão acompanhando essa jornada comigo. Mas por hora a atualização é de que eu estou quase conseguindo, certo? E vou ficar focada em finalizar esse TCC essa semana. Sobre os hábitos de saúde, que eu gosto de estar sempre trazendo para vocês, porque como eu falei, esse eixo 2 de autocuidado e autoestima, ele é muito importante para mim. Como eu passei o fim de semana na casa da minha mãe, desorganizou um pouquinho, no sentido de que eu quase não comi legumes, não comi frutas, comi mais besteira. Mas no domingo à noite, quando eu voltei pra casa do meu namorado, eu já tentei voltar a comer conforme a nossa rotina normal. Já voltei a comer os legumes. Eu confesso que as frutas eu ainda tô com uma certa dificuldade. Não só porque eu não tenho costume de comer frutas, mas porque eu não sei escolher direito as frutas pra comprar no mercado. Então, às vezes eu compro e a fruta vem ruim. E eu fico arrasada. Porque tá com gosto ruim. Por exemplo, eu comprei uma melancia, aquelas melancia baby. E aí, de um dia pro outro, ela já tava com gosto muito
poroso, sabe? Desfazendo na boca. Tava com um gosto estranho, uma textura estranha. E eu fiquei arrasada, porque tava ruim. Então, eu ainda estou desenvolvendo essa habilidade da vida adulta, que é aprender a escolher frutas, sabe? Mas vai rolar, né? Que eu tenho que pegar dica no YouTube, dica no TikTok. Vai rolar, ok? E uma coisa muito legal que eu queria vir compartilhar com vocês, inclusive eu pensei em começar logo esse vídeo porque eu queria compartilhar isso, mas deixei aqui o melhor pro final, é que eu estou tentando voltar a ler com mais frequência. Gente, tem umas semanas que eu tô tentando voltar a ler. Eu sempre gostei muito de ler, muito. Eu fui aquela adolescente leitora, sabe? De ler Percy Jackson, de ler Harry Potter, de ler livro de comédia romântica, sabe? De romancinho adolescente. Eu adorava, e aí com o tempo eu fui lendo outras coisas. Lendo, inclusive, textos que fossem, sabe? Aquela coisa de aprender. Eu tive uma fase de ler autoajuda também. E foi útil pra desenvolver um senso críticozinho de tipo, isso aqui não tá bom não. Mas eu confesso que nos últimos tempos foi um hábito que ele foi se perdendo, vai ficando mais difícil, a rotina vai ficando mais corrida. Mas conforme eu comecei o desafio, comecei a pensar mais em cultivar os hobbies na minha rotina, porque a gente tem aqui um eixo só pra pensar os hobbies. Eu senti falta disso. Eu senti falta desse hobby. E aí eu resolvi, vou começar a pegar aos poucos livro pra ler. Nem que seja só um pouquinho, porque também muitas das vezes a gente se prende. Que se for pra ler tem que ler muito. Ou tem que ler no mesmo horário todo dia. É óbvio que se você puder ter uma rotina, ter pequenas metas, ou ler no mesmo horário todo dia e saber a disponibilidade que você tem pra fazer isso, é ótimo. Mas nem sempre dá. E a graça de um hobby é você não ter muita obrigação com ele e ele ser flexível e ele ser divertido. E pensando nisso, eu comecei por um livro leve. Eu pensei assim, não vou querer voltar com um livro que seja muito complexo ou que seja, por exemplo, um clássico, que muitas das vezes a história demora um pouco mais a engrenar porque a linguagem é um pouco mais difícil. Peguei um livro de romance pra ler que eu tinha comprado no dia que teve o Prime Day, que tinha desconto de livro, e ele já tava lá no meu aplicativo do Kindle um tempão. Inclusive, estou obcecada pela ideia de ter um Kindle. Agora que eu tô voltando a ler aos poucos, eu botei na minha cabeça que eu quero ter um Kindle. Inclusive, eu pedi de aniversário pro meu namorado. O meu aniversário é só em junho. Mas pra vocês terem a noção de como eu já decidi que é isso que eu quero, entendeu? Pra ele me ajudar a comprar o Kindle. Mas enfim, voltando ao livro, eu comecei a ler Loucos por Livros, da Emily Henry, que é um romance. E, gente, começa bem aquela... É o formato clássico de pessoas que não se gostam, tipo inimigos, que percebem que tem muito em comum e começam a se gostar. É esse formato clássico de inimigos, mas eu tô gostando muito da forma como a autora foi caracterizando os personagens. Eu gostei de como ela descreveu a personagem feminina. E eu gostei de como ela foi aprofundando outras relações da personagem para além dessa relação amorosa que vai se desenrolar no romance. Como, por exemplo, a relação da protagonista com a irmã, que claramente é a relação mais importante para a protagonista. Eu gostei também que ela pegou a protagonista como aquela típica empresária nova-iorquina, que não se encaixa nessa coisa da mocinha de romance e tudo mais. E ela não tá naquela coisa, tipo assim, o cara é sériozão, empresário, e ela é uma mocinha que tá aprendendo. Não, ela tá em pé de igualdade com ele, na mesma carreira, na mesma situação, e eles
meio que vão se atraindo um pelo outro justamente porque eles têm valores parecidos, priorizam as mesmas coisas, têm um estilo de vida parecido, o que na minha cabeça fez muito mais sentido. E ao mesmo tempo, tem muitos momentos engraçados e divertidos no livro. Então ele cumpre justamente essa coisa de ser leve, ser fácil de ler e de ser divertido. Basicamente tem momentos em que eu leio e eu fico relendo a mesma página, porque eu tô me espocando de rir das conversas deles. Então, tem sido muito gostoso voltar a ler dessa forma. E eu não tenho me prendido muito à ideia de ler todo dia, necessariamente. Quando chega de noite, eu tô a fim de descansar um pouco, aí chega o meu momento de relaxar. Vou ler mais um pouco do livro, sabe? Ai, tô aqui meio entediada, tô fazendo uma pausa. Ai, acho que vou ler um pouquinho. E aí tá uma coisa bem leve assim. Não tô super comprometida a ter uma rotina de leitura. É pra ser um hobby mesmo. Mas para além disso, eu comecei a ler um outro livro, que foi uma indicação de livro que eu vi numa newsletter do Substack, que eu baixei, que é basicamente uma rede social de textos de newsletters, né, que as pessoas vão criando conteúdo em texto, que é um guia para perca o controle, um guia para perfeccionistas. Que eu tinha gostado da resenha da indicação do livro e como tem sido um tema muito presente, eu começar a observar mais o meu perfeccionismo, a forma como por vezes eu sou rígida com a questão de planejamento, de controle, que é uma coisa que eu tenho discutido muito em psicoterapia, que eu tenho observado mais no meu comportamento. Eu achei a indicação interessante e peguei pra ler o livro. Comprei ele na Amazon também, no Kindle. E peguei pra ler. E, gente, eu me identifico com tudo quase que a mulher descreve sobre perfeccionismo. Assim, basicamente o livro é escrito por uma terapeuta que aos poucos ela foi se especializando em mulheres que tinham essa demanda, assim, em atender demanda de mulheres que traziam isso para a clínica, de serem muito perfeccionistas, de terem dificuldade de abrir mão do controle e que em determinados momentos isso dificultava elas a seguirem com projetos, a terem relações e tudo mais. Então, ela escreve com muita propriedade, assim, não é necessariamente um livro de evidências científicas ou um livro técnico, é um livro pro público leigo, mas até como estudante de psicologia eu percebo que ela tenta escrever com muito cuidado. Ela não traz as histórias das clientes, ela deixa isso muito claro logo na introdução, que as histórias que ela conta no livro são personagens que ela criou com características e comportamentos recorrentes que ela observou por muitos anos na clínica, mas não pega a história de nenhum cliente específico, o que eu achei um cuidado muito bacana, porque é o básico do sigilo da clínica, né? Você não compartilhar as histórias dos seus clientes. Mas ao mesmo tempo ela traz essa experiência clínica acumulada, essa experiência de ter observado esses padrões de comportamento por muito tempo. E até então eu tô gostando bastante do livro. E conforme eu for avançando neles, eu trago as minhas reflexões, os meus comentários aqui pra vocês. Eu fiquei até pensando que esse é um assunto que eu gostaria muito de falar mais. Assim, então se tem aí garotas que além de planejar a própria rotina e deixar a rotina mais saudável, gostam de falar sobre livros, estaremos falando mais sobre livros aqui neste canal, aqui nestes vlogs, porque estou gostando bastante de retomar esse hobby. Inclusive, estava pensando em fazer vídeos só de indicação de livros, porque eu adoro e eu confesso que foi um tipo de conteúdo que eu sempre pensei em experimentar, sabia? Isso de só falar de leituras, falar de livros. E agora que eu tô resolvendo experimentar diferentes temas e formas de criar conteúdo, por que não? Acho que vou tentar amadurecer essa ideia. Por hora, as atualizações são essas. Agora eu vou terminar de me organizar e vou começar a estudar, inclusive parar para listar quais são as tarefinhas que faltam para eu concluir a formatação do TCC, a lista de referências e tudo mais. E aos poucos eu vou trazendo outras atualizações e outras cenas para vocês.
Aqui pra mim ainda é segunda-feira e são 10h24 da noite. E eu resolvi gravar porque eu tenho algumas atualizações para trazer para vocês. A atualização é que eu consegui marcar a data da minha defesa. Então, a minha defesa ficou marcada para o dia 20 de fevereiro, que é a sexta-feira da outra semana. E, basicamente, eu preciso enviar o meu TCC para a banca com uma semana de antecedência. Então, eu tenho até sexta-feira para terminar o meu TCC e enviar a versão final para as duas professoras que vão participar da minha banca de defesa. Eu gostaria muito de não ter mais nada para fazer a essa altura, mas o meu orientador leu a versão que eu tinha até então, solicitou algumas correções e agora eu preciso fazer as correções que ele pediu, preciso fazer a lista de referências, preciso fazer a formatação e, se eu não me engano, eu tenho que fazer o resumo inicial, porque eu fiz ele em formato de artigo. Então, tem algumas tarefas aí que eu ainda vou precisar correr para enviar essa versão final até sexta, e depois disso eu tenho que preparar os slides para a minha apresentação de banca. Então, como vocês podem imaginar, a ansiedade já está borbulhando um pouco mais, né, de saber que agora está perto, de que eu tenho que terminar essa semana, de que eu tenho que apresentar semana que vem. Então, eu confesso para vocês que já tô com uma agitação a mais. Inclusive, fiquei refletindo, depois de editar os vídeos da última semana, que eu preciso parar em algum momento para contextualizar para vocês como é que tá esse processo de final de curso, porque tem tudo a ver com as reflexões que eu tô tendo, porque eu tô naquela fase de limbo, que eu não tenho mais atividade na faculdade, eu tô terminando a faculdade, mas o meu diploma vai demorar uns meses para sair, e eu não posso necessariamente começar a trabalhar como psicóloga sem o meu diploma e sem o meu CRP. Então eu tô meio que no limbo, porque eu não estou mais na faculdade, mas também não estou formada e já apta para trabalhar, porque eu dependo de ter o diploma e o CRP. Então tudo isso tem muito a ver com todas as experiências que eu tô tendo, com todas as reflexões que eu tô tendo. Então, aqui eu já me comprometo que em algum momento eu vou sentar para falar com vocês sobre essa fase de limbo e inclusive as coisas que eu tenho observado nessa fase de limbo e o que elas têm a ver com esse desafio, ok? Eu prometo que em algum momento mais pra frente eu vou explicar isso direitinho. Agora que eu consegui conversar com vocês, estou inclusive um pouco mais leve de ter conseguido conversar com vocês. Eu vou jantar, fazer a minha rotina da noite para eu descansar. Oi, gente, bom dia. Aqui pra mim é quinta-feira, 9h45 da manhã, mais ou menos. E vou aproveitar para trazer aqui pra vocês algumas atualizações. Assim, não deu tempo de conversar com vocês ontem, na quarta-feira, eu gravei algumas cenas, mas não deu tempo de gravar nada falando ou contextualizando, porque eu tô concentrada em fazer as correções do TCC. E eu confesso que a atualização básica do momento é que eu estou descaralhada da cabeça tentando terminar esse TCC, porque eu preciso enviar a versão final amanhã pra banca e... Enfim, gente, eu já tô escrevendo esse trabalho há meses, eu não aguento mais ler e reler esse texto e fazer correção e reescrever.
Então, assim, eu já tô fadigada. Eu não consigo trabalhar mais por horas seguidas nele. Então, eu tenho que trabalhar um pouco, fazer uma pausa, fazer outra coisa. Aí volta, estuda mais um pouco, escreve mais um pouco. Porque senão a minha cabeça fica só bugada, sabe? E isso tá tomando muito da minha energia, inclusive da minha concentração, da minha atenção. Então, não deu pra criar muito conteúdo no sentido de trazer conversa, reflexão e tudo mais, porque eu estou concentrada em terminar esta tarefa. Mas agora de manhã eu já tomei café da manhã, até como vocês podem ver, me arrumei um pouco mais pra até me ajudar a respirar e dar um pouco de ânimo, apesar da ansiedade desse final de processo, né, de terminar o TCC. E vou aproveitar agora de manhã para ir treinar e vou levar vocês comigo e também fazer supermercado, porque quinta-feira aqui eu quero que seja dia de fazer supermercado e deixar já tudo pronto para a próxima semana. Eu fiz isso semana passada e eu senti que funcionou bem, então quero aproveitar que eu tô com amanhã um pouco mais livre e vou fazer logo o supermercado depois de treinar. Vamos treinar para prevenir o descaralhamento mental? Finalmente o treino concluído e agora eu e você vamos no supermercado. Vamos encarar o monstro? Oi, gente. Basicamente, passando só para atualizar vocês que Em cima, Léo. eu consegui. Eu mandei a versão final do TCC para a banca, para as professoras que vão participar da minha banca. E agora, nessa semana que vem, eu vou basicamente me preparar para a defesa. É isso, gente. É a atualização. E sei lá, eu confesso pra vocês que eu fico um pouco em choque, ao mesmo tempo um pouco emocionada, porque tá acabando. Léo. Eu levei meses fazendo esse TCC, quase um ano. E tá acabando. Essa faculdade de 5 anos tá acabando, então é isso. Talvez eu esteja emocionada. Então, eu acho que essa provavelmente vai ser a conclusão desse vlog. E que fofo, né? É uma boa conclusão. Aos poucos eu vou compartilhando o processo de me preparar para a defesa com você nos próximos vídeos. E muito obrigada por me assistir até aqui. Tchau!